Muito bem, senhoras e senhores, o Relógio Entrevista está no ar. Olha, o governo federal pretende aumentar a comunicação com o Senado para manter algumas mudanças no saneamento que correm o risco de serem derrubadas. No entanto, a ideia de transformar alguns desses trechos em lei gerou ruídos entre os parlamentares. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES Rio, né? Doutor Miguel Fernandes, que prazer. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo Roberto, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí por esta linda entrevista, hein, doutor? Deixamos sempre à disposição, nesse que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, é sempre bom poder estar aqui com a audiência de vocês para falar um pouco sobre saneamento. Isso aí, com certeza. Bom, doutor, para começar, conta para os nossos ouvintes quais as mudanças no saneamento correm o risco de serem derrubadas e por quê? O novo marco regulatório, ele revisou a lei de saneamento, a 11.445, tornando algumas mudanças de regra, principalmente direcionando para que ocorresse o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, que é a concessão dos serviços de água e esgoto, semelhante ao que aconteceu aqui nessa divisão agora dos serviços que eram da SEDAI antes, né, de abastecimento de água, esgotamento e tratamento de esgoto. E esse ano houve, através de um decreto federal, do governo federal, há uma mudança em algumas regras para que isso não acontecesse logo nos outros estados agora nesse ano. E o Congresso revogou esse decreto, ele disse que não queria essas modificações, foi a votação e manteve o texto original da lei aprovada em 2020. E agora está no Senado para confirmar ou não essa posição do Congresso Federal. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Agora, na visão do senhor, doutor, como está a questão do saneamento aqui no Rio de Janeiro? Há muito o que fazer ainda? Temos muito a avançar? Sem sombra de dúvidas, temos muito a avançar, né? Essa é talvez uma das principais pautas que o Rio precisa superar. Eu costumo dizer que você não consegue avançar em desenvolvimento social se você não chegar com a infraestrutura de saneamento. Nós temos estudos que mostram essa correlação direta. O melhor programa de distribuição de renda é levar saneamento, depois junto com isso a habitação, transporte, segurança. Mas se você não levar o saneamento como uma infraestrutura básica inicial, você acaba não conseguindo chegar com todas as outras e que são fundamentais e necessárias para o desenvolvimento social. O Rio perece muitas situações, né? Nós temos aí, infelizmente, indicadores que são ruins, mas hoje, pelo menos, existe essa pressão da população para que isso seja mudado, essa realidade seja mudada. E isso é muito positivo, porque essa pressão da população pressiona os tomadores de decisão que acabam forçando para que essa realidade se modifique, né? Então, essa oportunidade que vocês estão dando aqui para eu estar falando com a audiência de vocês e os outros órgãos de mídia também dão muitas vezes, é fundamental para que a gente avance com a melhoria dos serviços de saneamento. Bom, gente, esse é o Relógio Entrevista aqui nas Ondas Amigas dos 580. Estou conversando com o presidente Miguel Fernandes, né, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Agora, doutor, a quarta pergunta aqui: por que a ideia de transformar algumas dessas mudanças no saneamento em lei gerou ruídos entre os parlamentares? Eu acho que esse é o principal ponto. O saneamento é uma infraestrutura de grande porte. As tomadas de decisão, elas levam anos para que repercutam dentro da infraestrutura. Perceba que nós falamos de uma mudança de lei de 3 anos atrás e ela é tratada como algo recente. Então, porque o impacto dentro do saneamento levam
alguns anos para que aquilo comece a dar resultado. Sim. O pior cenário é essas idas e vindas, porque é necessário uma estabilidade de direcionamento para que se ajuste a cadeia inteira do setor e de trabalho. Então, essa ida e volta é muito ruim. Também há as questões políticas, né, que aí transcendem a questão do saneamento entre esses embates de forças de poder, né, Congresso, com o governo executivo e tal. Mas, em linhas gerais, nós não podemos deixar que o saneamento, que é essa infraestrutura tão fundamental, fique à mercê desse jogo político. Ele tem que ser políticas de Estado e não de governo. Então, é fundamental que as regras sejam muito claras, passando de um governo para o outro, ajustes possam ser feitos conforme o entendimento daquele governo, isso faz parte, mas que o direcionamento principal, esse seja sempre de forma muito clara, né, e caminhando para que o avanço do setor seja progressivo e a gente chegue nas metas estabelecidas, que em 2033 tenhamos aí água para todas as pessoas e esgotamento para todas as pessoas. Tá certo. Agora, para a gente poder fechar, na sua visão, uma previsão de até quando essa questão do saneamento deve ser resolvida no Congresso, doutor? Eu acredito que nesse mês, mais tardar até o mês que vem, nós já tenhamos algum tipo de posicionamento mais claro. O governo fala em apresentar um novo projeto de lei. Eu acho que é o caminho mais tranquilo, aí é uma opinião muito pessoal minha, porque dá o tempo da discussão, ao invés de ser por decreto ou medida provisória. São posições onde o governo acaba colocando de cima para baixo, né, a sua visão perante o Congresso. Mas isso é uma percepção minha, não tenho nenhuma informação que possa confirmar o que eu estou dizendo. Sim. Eu, na verdade, acredito que aqui no Rio de Janeiro especificamente falando, nós vamos começar a sentir um pouco mais os efeitos a partir do ano que vem. Esses 2 primeiros anos, que vai se dar agora aí no final do ano, 2 anos da primeira concessão, que é da Águas do Rio, são anos de planejamento, de projeto, poucas intervenções. Da perspectiva de quem trabalha na área de cronograma de desenvolvimento, a tendência é que a partir do ano que vem a gente comece a ver muitas obras acontecendo. E em mais ou menos 5 anos é o tempo que a gente usa como referência no saneamento, não querendo deixar ninguém aqui desgostoso do prazo que eu estou falando, mas é a realidade de uma obra tão impactante que levam para que comecem a dar resultados reais. É óbvio que o meio ambiente ele é muito forte, muito resiliente, então ele se recupera com muita velocidade. Talvez seja menos do que isso no momento em que as obras se iniciem. Mas eu consideraria como um prazo razoável de perspectiva, algo em torno de 5 anos, para que a gente possa observar de fato, olha, está dando certo ou não está dando certo, e em cima disso poder aí sim fazer uma discussão mais embasada e aprofundada sobre qualquer metodologia que esteja sendo aplicada. Ou seja, tudo é um processo, né, doutor? A verdade é que é muito difícil dizer o que é certo e o que é errado. Sim. Muitas vezes é necessário que, acima de tudo, você tenha acompanhamento. Sim. É uma ilusão achar que uma mudança de uma canetada, problemas tão complexos e tão significativos vão mudar. Então, nesse ponto, a população precisa estar o tempo todo ali acompanhando, fiscalizando, e a imprensa tem sim aí um poder fundamental de pressionar, como eu disse, né, e garantir esse acompanhamento dos investimentos e dos resultados desses investimentos, para que tenhamos aí uma melhoria dos serviços de saneamento no nosso estado. Então tá certo, o senhor falou, tá falado. Bom, gente, eu conversei com o presidente da ABS Rio, Miguel Fernandes, sobre o novo marco do saneamento. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação e espero poder falar com o senhor novamente, hein? Eu que agradeço, Paulo Roberto, é sempre bom estar aqui representando a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Associação do Rio de Janeiro, qual estou presidindo hoje, falando com a audiência de vocês aqui, trazendo um pouco mais sobre o cenário de saneamento. Até a próxima. Ok, até a próxima, um bom dia e boa semana para o senhor, tá, doutor? Bom dia, até mais. Até mais. Até mais. Até mais.